aí vem, né, Entendi. aquela... O que nós estamos fazendo para proteger as nossas crianças? Ô, Carla, e tem um caso que acho que é o caso mais falado do Brasil. Já vou começar com essa polêmica, né, gente? Polêmicas. Que é o caso do Ítalo Santos, né? Com a Camilinha lá e tudo. Isso. Eu não sei sei bem por cima mesmo, viu? Pra ser bem sincero. Mas algumas coisas que eu vi me chamou muita atenção. Porque quando ele ficou sabendo que a polícia estava atrás dele, ele desfez da casa, né? Começou... O que assim, tá acontecendo? eu vou explicar aqui para vocês. Eu até sei mais do que eu gostaria de saber, né? Mais? Eu brinco. Não, tem muito. Porque quando eu digo eu sei mais do que eu gostaria de saber, é que quando você se depara que isso vem acontecendo há pelo menos 10 anos. 10 anos. Uhum. E o que acontece? E nada é feito. E por que nada foi feito? A gente... E aí vamos separar as coisas. A gente tem a denúncia do Felca, que foi muito importante. O Felca não denuncia diretamente o Ítalo, ele vai denunciar a questão da adultização, da superexposição, da erotização dessas crianças. E ele jogou ali, ele teve a capacidade, ele conseguiu, e palmas para ele, né? A gente precisa reconhecer isso, que ele jogou uma bomba atômica nessa questão. Foi uma bomba atômica que mexeu com o Brasil inteiro. As pessoas falam, ele fez muito mais do que o Congresso. É verdade. A gente até pode chegar lá depois. Mas ele não foi o primeiro. Muitas outras pessoas já vinham denunciando. E aí eu te pergunto, por que nada foi feito? Entende? Porque independente se é o Felca, se é você, e muitas pessoas usaram os mecanismos que para mim são corretos. Você está diante de algo errado, algo ilícito ou um crime, você precisa denunciar isso nos meios corretos. E as pessoas fizeram isso. Só que batia e nada acontecia. Batia e nada acontecia. Isso vai dando um cansaço na sociedade. Falar, eu já denunciei, nada acontece. Só que teve uma denúncia bastante importante. E em 2023, o Ministério Público da Paraíba começa a investigá-lo. E as pessoas falam, nossa, Carla, mas a gente está em 2025. Uma investigação, ela é longa mesmo. Principalmente quando a gente está falando de investigação em meios digitais. Por quê? Primeiro que você precisa ali individualizar todos os crimes. Você não pode colocar tudo no mesmo balaio e falar isso aqui. Quais são as condutas? Quando isso aconteceu? Você precisa recolher cadeia de custódia, né? Para que a materialidade esteja ali integralizada. E o Ministério Público da Paraíba já vinha fazendo ali uma investigação. E aí nós vamos ter uma outra, que é aí já em final de 2024, do Ministério Público do Trabalho. Então a gente tem o Ministério Público da Paraíba e o Ministério Público do Trabalho da Paraíba. São dois MPs diferentes. Que também começou uma investigação, já o do trabalho aí já ligada à questão do trabalho infantil, que é proibido. A gente não pode ter criança trabalhando sem uma autorização judicial. Sim. Então, assim, se você mesmo quiser fazer... Você é pai, você tem filhos pequenos, enfim, vai ser agora, enfim, uma campanha do verão, aí alguém convida o seu filho e fala, olha, gostaria de usar no casting... para a gente ensinar a importância de passar protetor solar. Uma coisa bem bobinha. Sim. Importante passar protetor solar nas crianças. Tá ótimo. Você autorizou, você é pai, você autorizou. Não basta. A empresa que vai produzir aquele comercial, aquele produto, precisa da autorização judicial. Ou seja, o juiz vai, emitir um alvará permitindo que seu filho participe do comercial de passar protetor solar para a proteção das crianças. Ele vai olhar o conteúdo e vai falar, ok, quantas horas? Vamos ficar ali 2 horas gravando com as crianças, não vai interromper o horário escolar, não vai, então não causa prejuízo, é um assunto que é, de um bem coletivo. Justiça, o pai está de acordo, a mãe está de acordo, ok. Ele vai dizer que ok, a criança pode fazer aquilo. Você entende que isso a gente precisa para absolutamente tudo? Para um filme, para uma peça de teatro, para uma série, para um comercial. Estamos falando aqui do nosso mundo real. E a internet? É o quê?
É. Se já temos uma lei que diz que isso precisa acontecer desta forma, isso vale tanto para o mundo real como vale para o mundo digital. Não existe essa diferenciação. A lei já existe. O problema é que ela não era aplicada. E aí eu te pergunto, por que não é aplicada? Porque não tem nós não temos fiscalização. Então, essas crianças começam ali em filmagens com esse homem, já muito novinhas. Quando a gente pega o caso da Camilinha, era uma 12 anos, né? criancinha. Exatamente, era muito E pequena. ela começou sensualizando desse jeito? Ou foi... Assim, a questão da sensualização, né, e a questão da erotização, e até da pornografia infantil, até para explicar para as pessoas, você não precisa ter a conjunção carnal, Sim. né? Sim. Porque basta que aquela determinada cena tenha alguma projeção ou algo que... Uma roupa... Enfim, ela pode até estar vestida com uma roupa tipo, sei lá, toda coberta daqui até os pés, tá? Só aparecendo a carinha dela. Se tiver uma pessoa aqui do lado dela, desta criança, sabe, um adulto, Sim. pode ser até uma mulher, um homem, de uma postura erótica ou fazendo movimentos gesticulando, e a criança tá parada, não tá fazendo nada, Sim. tá? Ela já está numa situação que ela não poderia estar. Você Sim, entende? sim. Não necessariamente ela precisa estar fazendo algo, ela já não poderia estar naquele ambiente. Dito isso, você pega daqui até o mais gravoso, que seria uma conjunção carnal, né? Então, o que acontece? E ele vai pegar essas crianças, ele era dançarino ali, ele oferecia aulas de dança ali numa comunidade. Essa menina vem, inclusive, lá de Cajazeiras, e ela vai participar aí da turma do Ítalo. Ela e várias outras crianças. E o que as pessoas começaram a denunciar? E, número 1, essas crianças estavam sendo expostas, e elas não deveriam, porque tudo aquilo que ele fazia tinha um retorno financeiro. Dito isso, se tem um retorno financeiro, tem ali um cunho de trabalho. Sim. Até porque, o que ele fazia? Ele pegava essas crianças, chegava nas famílias e falava, olha, eu pago a escola, eu pago o teu aluguel, eu dou um iPhone, entendeu? Eu dava presentes. Então, ele começou a vincular a participação dessas crianças ao quê? A um benefício ali. Exatamente. Algo que aquela família ia receber. Então, só daí você já está aqui classificando que essa criança está, de certa forma, trabalhando. E quando a gente olha na nossa legislação, tem crianças que é o que eu te falei, trabalham em séries, Sim. trabalham em filmes, mas é tudo muito regrado, não pode faltar escola, não pode ter uma perda no rendimento escolar, muitas vezes precisam de acompanhamento psicológico, um monte de coisa. Essas crianças estavam 24 horas no ar. Tem nenhuma previsão legal ali, aparentemente ninguém nunca encontrou nada disso, e sendo usadas. E esse homem ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro. E vai crescendo. Por que ele cresce? Porque um dos produtos que mais vende hoje na internet e nas plataformas de comunicação são crianças. Então, assim, a criança ela é altamente rentável por vários motivos. Um deles é porque você vai... O algoritmo, como ele não tem ética, né? O algoritmo ele visa o quê? Maximizar o meu lucro. Ou seja, então, se você gosta de criança, eu vou te colocar criança. Opa, mas aí você está colocando criança com adulto? Que adulto é esse? O que esse adulto vai fazer com esse conteúdo? Por que esse adulto está perto dessa criança? Entende? Que não existe um filtro ético. Ele vai jogando. Joga. Ah, se você gosta de água, eu vou te dar água, água, água. Ele não para, o que é um erro. Então, muitas crianças começaram a ficar expostas a perfis de pessoas adultas. E isso é um problema. Que perfis são esses? Muitos perfis depois, né, foram sendo levantados, são perfis de predadores, né? Predadores de criança, aí são predadores contra a dignidade sexual de crianças, né? São os famosos pedófilos, né? Que o Felca até chamou de algoritmo P. E, mais de novo, para aquela pessoa que estava ali
ganhando muito dinheiro com aquilo também, ele só estava vendo o quê? Engajamento, engajamento, Tava nem engajamento, pensando like, nisso. like. Exatamente. E quanto mais a rede dele crescia, mais ele lucrava também. E aí a gente vai entrar num outro problema, Luan, que é o seguinte, que são essas empresas, né, que fazem essa curadoria até para venda de anúncios, e também não tem filtro. Ele vê o seguinte: ah, nossa, ele tem 20 milhões de seguidores. É. Então, assim, ele está vendo a quantidade, ele não vê a qualidade. E quando a gente parou, né, para fazer um levantamento, e a gente fez esse levantamento, quem estava patrocinando este homem, o Ítalo, eram várias empresas de bet. Mas veja só, olha o conteúdo que ele De produzia. A criança. turma do Ítalo com bet, não, criança não pode estar fazendo propaganda de casa de aposta, de jogo de azar, de absolutamente nada. Na verdade, é assim, e toda a propaganda, hoje a gente tem, né, no nosso Código de Defesa do Consumidor, é vedado você fazer propaganda para crianças. E você não pode ter criança ligado à bebida, você não pode ter criança ligado a jogo de azar, você não pode ter criança ligada à pornografia, nada disso. Cenas de sexo. Então, isso tudo já existe na nossa lei. Tá lá. No mundo real, ok. Mas no mundo digital, correndo solto aquilo ali. Vai que vai. Exatamente. E ele crescendo, e ele crescendo, e ele crescendo. E aquelas crianças são vulneráveis, né? Elas são consideradas, né, pelo nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é algo muito positivo, né? Que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele visa proteger a infância e a adolescência. Precisamos proteger as nossas crianças de tudo aquilo que é danoso. Então, olha que legal. Então, eu tenho aqui um estatuto que quer proteger as nossas crianças, mas que não está sendo efetivamente aplicado. Porque ele é aplicado neste mundo aqui, no nosso que a gente está real, mas não no digital. E ele foi criando vários mecanismos de enganar, né, as pessoas. E aí, para mim, tem um outro fator que é muito importante, muito preocupante, porque, como ele se tornou um influenciador, tem duas palavras que eu comecei a pegar ódio. Uma é coach, outra é influenciador. Nossa. Mas, assim, esse influenciador importante, ele atraiu outros influenciadores. Então, você veja aos olhos da nossa sociedade. Então, se eu tenho ele aqui junto, porque, assim, a gente tem imagens dele com a Virgínia. Ele chegou a ter uma marca de um produto na empresa da Virgínia, da WePink. Também foi patrocinadora dele. Aí a gente tem a Deolane de madrinha de casamento dele e do marido. Você entende? São pessoas que também têm um corpo gigante nas plataformas. Que então, tem televisão também, né? Que chamou a Camilinha para participar. Ele participou num programa da Eliana, na época no SBT. E aí, quando a gente olha, ela esteve, imagina, né, em show com o MC Pipoquinha. Nossa. Então a gente vai olhando coisas assim que você fala, ninguém nunca parou nada. Porque quando a gente para olhar, não é só o algoritmo que não tem um filtro ético. Cadê a ética de todas essas pessoas? Porque o mínimo que a gente tem que fazer é saber quem é você. Tá ótimo. Mas ele é gigante, ele tem 20 milhões de seguidores, ele podia ter 200 milhões de seguidores, 1 bilhão de seguidores. Mas o que é o teu conteúdo? O que você está promovendo? Você está promovendo um prejuízo muito grande para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. E ele começou a querer cada vez, né, crescer mais. E aí, quando você vê, tinha um monte de criança que estava achando que tá tudo bem, porque a criança não vê problema, né? Quem está ali, a criança não sabe os riscos que ela está sendo submetida. Seriam os pais. E aí, hoje, muito se discute a responsabilização desses pais. Muitos pais começaram, inclusive, a emancipar seus filhos. E aí hoje tem toda uma investigação para entender isso. Essa emancipação foi para... Eles foram ludibriados, não foram? E aí tem uma questão, né, que muitas pessoas se enganam. Ele está emancipado. Ele está emancipado civilmente. O que quer dizer isso? Que ele está apto a assinar um contrato, poderia casar, mas
dentro do nosso Código Penal e dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele ainda é visto como um vulnerável. Ou seja, ele está dentro dessas regras. Ele não pode ser exposto dessa forma, ele não pode estar perto de onde crimes são cometidos, ele não pode beber bebida alcoólica, ele não pode dirigir, ele não pode fazer um monte de coisa. Ele precisa completar 18 anos para poder fazer o quê? Aí sim, e aí ser responsabilizado criminalmente pelos atos dele, né? Sim. Porque menor de 18 anos não comete crime análogo, mesmo estando emancipado. Então, muito se discutiu, será que esses pais foram enganados? E por que essa emancipação? Para que essas crianças assinassem contratos? Que contratos são esses? E qual é o ganho dessas crianças? Enfim, mas não existia nenhum tipo de regramento. E novamente, nós já tínhamos aqui uma investigação Rolando, tanto do Ministério Público como do Ministério Público do Trabalho. O que acontece? Quando veio aí o efeito Felca, que eu acho que fica melhor, né? Essa frase do efeito Felca, né? Porque foi uma bomba atômica. O Felca trouxe várias outras questões, vários outros casos, mas trouxe o caso do Ítalo. E, novamente, a gente precisa aqui ser muito honestos, muitas outras pessoas já haviam denunciado ele, né? Tem gente como o Instituto Libertas. Fontenelle, né? Fontenelle, se não me engano. A Fontenelle também, o Instituto Libertas. A gente teve a Sheili Calef. Nós já havíamos denunciado também. Muitas pessoas já haviam denunciado ele. Mas estava ali. Aí o Felca fez uma coisa. Se você me perguntar por que ele estourou a bolha, primeiro porque ele conseguiu alcançar um público muito jovem também, que se viu na condição de explorado. Opa, eu poderia ser essa pessoa aí. Então, assim, e o público jovem, ele tem um poder de engajamento muito grande. E quando eu digo jovem, eu não estou nem falando que é só adolescente. São pessoas de 19, 20 anos que olharam para aquilo e falaram, olha, isso aqui está errado. E aquilo viralizou de uma forma surpreendente, fantástica. A gente olha realmente... Então, o efeito Felca foi muito, muito, de fato, importante. E aí, quando isso acontece... Aí vem, né, aquela... O que nós estamos fazendo para proteger as nossas crianças? O Congresso, muito pouco. Né? Sempre... agora a gente está num momento de um populismo jurídico, né? Vamos trazer uma nova lei, a PL 2628. Aí, de novo, eu me pergunto, né? Fui me debruçar, conversei com vários juristas sobre essa PL 2628 que está sendo votada. 80% do que está na PL 2628 já existe. Já existe. Ou está no ECA, ou está no Código de Defesa do Consumidor, ou já está na LGPD, ou já está na nossa Constituição, ou está no nosso Código Penal. Ou seja, eu já tenho essas leis, todas já estão previstas. A gente não precisa de mais leis. Talvez a gente precise, melhorar determinada lei, colocar um novo artigo prevendo a necessidade de você ter uma verificação etária, que a gente poderia usar até o GovBR, porque se você tem 16 anos, você já pode votar, logo você teria o GovBR, que é a idade que, né, várias pessoas, psicólogos, estudiosos, entendem que seria uma idade ok para que você pudesse ingressar nesse universo. Você teria que entrar com o seu GovBR. Ah, mas eu quero ter 10 contas. 50 contas, você vai usar as 50 contas para o seu GovBR. Uma conta é sua pessoal, outra é do seu trabalho, outra é do seu hobby. Não interessa. Você vai entrar com o seu GovBR e você teria ali a verificação da idade daquela pessoa. Sim. O menor não conseguiria entrar. Isso já resolveria muitos problemas, muito. A juíza Vanessa Cavalieri, que é a juíza da Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro, que é a maior vara da infância e da juventude da nossa federação, já fala sobre isso há algum tempo, né, da questão do GovBR como autenticação para entrada em plataformas. Então, são coisas para serem implementadas. O que a gente precisa é de fiscalização. Não adianta eu ter uma outra lei se eu já não aplico as que eu tenho. Sim. Então, é um populismo jurídico para inglês ver. E o que isso acontece? Quando eu começo a criar leis que são similares, elas começam... Isso, dá uma confusão. de novo, é muito bom
ou para o criminoso, ou para quem não quer fazer nada, no caso as Big Techs. Porque aí eu vou começar a achar chicanas aqui, Sim. outra ali, aí uma lei bate com a outra, uma confusão absurda. O que a gente precisa, de novo, é de fiscalização. A gente precisa de fiscalização e de responsabilização. Porque se a plataforma tem ciência de que, de fato, uma criança está sendo explorada, ela precisa tomar providência. E aí eles vêm com aquele discurso, tem dois discursos que eu detesto. Um que tudo virou agora, ai, vão tirar minha liberdade de expressão. Óbvio que não, nós estamos falando de crimes graves. E o outro, que é muito conveniente, né, que é o do pânico. É o mesmo, é o pânico satânico. Sim. Vão tirar a minha liberdade de expressão. Não, ninguém quer tirar a liberdade de expressão de ninguém. Eu sou jornalista, posso falar isso aqui, né, em primeira mão. Eu luto pela liberdade de expressão das pessoas. Você tem todo o direito de ter a ideologia A, o outro ter a ideologia B, o seu pensamento, né? É seu, é de direito seu, que você não tem direito de cometer crimes. Sim. E tem uma outra questão que eles usam muito, né? Que é tipo, é impossível, é muito difícil de eu descobrir. Faça o teste agora. Pegue uma música de um grupo famoso. Pega a música, sei lá, do cantor que você gostar. Pode ser um sertanejo, Sim. pode ser amador, um roqueiro. Coloque e tenta monetizar. Não Na mesma na hora, já ele- caiu ele- no vídeo aqui já. Mas é fração de segundos. Por É. quê? Porque a gente está falando, de novo, de dinheiro. Então, tecnologia eles têm, o que eles não têm é vontade. Porque, de novo, quando você fala, né? Mas a propaganda, a plataforma é gratuita. É de verdade, sabe por quê? Porque o produto é você. Sim. Você é o produto. Tudo que é de graça porque você é o produto. Então, se você é o produto, veja só, ela não quer deixar de ganhar com você. E nós entregamos aquilo que nós temos de mais valioso para as plataformas. Os nossos dados de consumo, de absolutamente tudo. Desde o meu gosto por água até se eu consumo violência. O que eles fazem com esses dados? Não sabemos. Isso é uma outra caixa super escondida que ninguém sabe. E que pode ser um bumerangue que volta contra todos nós. Estamos vivendo algo parecido com a entrada da internet nos anos 2000. A inteligência artificial está transformando tudo e empresas como Nvidia, Microsoft e Google estão na frente dessa revolução. E na Quantifury você consegue acompanhar o desenvolvimento das ações, investir e ver a cotação em tempo real. E é muito simples, você vem e procura aqui, você pode ver Meta, Google, Microsoft, são empresas que investem massivamente na inteligência artificial. E você pode investir com apenas um clique, ó. Comprar, eu quero investir aqui $50. Vou colocar aqui, comprou. E acabei comprando aí uma parte da empresa Microsoft. E o código de convite está no link abaixo.